está começando aqui pela TVL de Blumenau, mais um TVL Debate. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Legislativa, você que está em casa nos acompanhando nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara de Vereadores, o câmarablu.sc.gov.br. Hoje estamos com o estúdio cheio aqui para falar das manifestações do mês de março. A população saiu às ruas, mais de 2 milhões de pessoas aqui em todo o país, né, que saíram às ruas no dia 15 de março. Teve manifestação naquela sexta-feira que antecedeu aquele domingo também. Aqui em Blumenau foram 40 mil pessoas que foram às ruas. E é sobre isso que a gente fala hoje aqui no TVL Debate com os nossos convidados. Está aqui o presidente da Câmara do meu lado, o vereador Mário Hildebrand, do PSD. Também temos aqui o vereador Jefferson Fores, do PT. Os jornalistas Francisco Frezar, o Pancho, do Jornal de Santa Catarina, do Grupo RBS. O Alexandre Gonçalves, que é jornalista do Grupo RIC, coordenador de jornalismo da TV RIC Record aqui de Blumenau. E o presidente da CIB, Associação Comercial e Empresarial de Blumenau, o empresário Carlos Tavares do Amaral. Pessoas importantes para a gente falar de um assunto importante, presidente, que foi a manifestação. As pessoas foram às ruas para falar que são contra a corrupção, algumas contra o governo, a favor da democracia, pedindo mudanças na política do Brasil. Tudo bem, presidente? Tudo bem, obrigado, Rodrigo. Quero saudar também todos que nos acompanham pela TVL, por todos os meios de comunicação nos quais nós estamos presentes. Quero inicialmente agradecer aqui o Carlos Tavares do Amaral por ter aceito o convite da TVL, agradecer ao Alexandre Gonçalves também, Francisco Frezar, o Jefferson Fores, nosso vereador aqui também, e dizer que é uma satisfação a gente ter uma oportunidade como essa. Quando nós vimos a questão das manifestações do último dia 15, conversando entre os vereadores e conversando com o pessoal da TVL, nós decidimos abrir um espaço para fazer um debate sobre a importância das manifestações que aconteceram no último dia 15, mas no sentido não só do último dia 15, a importância da participação popular, do envolvimento popular, das pessoas trazerem para as ruas as suas angústias, as suas necessidades, os seus desafios, as suas cobranças em relação à corrupção, à participação política, o envolvimento da classe política, os desafios que nós temos, e achamos por bem para podermos termos esse espaço, esse debate aqui num grupo de pessoas representando empresários, jornalistas e a própria Câmara de Vereadores aqui também trazendo esse debate, essas informações. Esse foi o motivo inicial para a gente poder ter essa oportunidade e de mostrar para a comunidade, Rodrigo, que a Câmara de Vereadores não está distante disso. Muito pelo contrário, ela tem que participar e ela quer participar, levando também suas opiniões e ouvindo aquilo que a comunidade nos traz de reivindicações e tentando transformar isso também em realidade no espaço local. E a CIB está aqui, a CIB que foi uma das entidades, né, que movimentou também a cidade para ir para as ruas naquele domingo, dia 15 de março. Já está tendo algum resultado, Amaral, algum reflexo positivo às manifestações do dia 15 de março? Bom, boa tarde, telespectadores da TVL. Companheiros que aqui estão, eu acho que sim, eu acho que, vamos dizer, a repercussão foi grande, a repercussão foi muito positiva. Agora, a gente precisa ver se essa repercussão, esse volume grande de pessoas que foram para a rua, se isso vai ser entendido de fato como um anseio grande por mudança e se essas mudanças vão começar a ser feitas, né? Já existe um movimento de, se nada acontecer no dia 12 de abril, de novo existiu um movimento de pessoas irem à rua para mostrar essa insatisfação. E é um movimento, eu acho, democrático, né, importante, em tese apartidário. Nós não vimos nenhuma bandeira de partido, não houve nenhuma confusão, foi uma coisa que funcionou direito. As pessoas simplesmente, algumas carregando seus motes, né? A maioria contra a corrupção, alguns equivocadamente querendo o impeachment da Dilma, que eu acho que nem cabe, outros equivocadamente também, no meu entender, pedindo a volta do regime militar, que eu também acho que não cabe, tá? Mas, de uma maneira geral, muitos levando seus anseios, né? Acabar com a corrupção do jeito que está aí. Infelizmente, a gente até comentava aqui no início, a corrupção é uma coisa que existe, não só aqui no Brasil, existe fora, nos outros países também. Só que lá, quando a pessoa é apanhada, ela é punida. E aqui a gente sente que as coisas não acontecem como deveriam ser, né? A impunidade
é que eu acho que é o nosso grande problema. As leis existem, só que elas acabam não sendo aplicadas e aí a impunidade campeia. A gente vai ouvir depois a opinião também do Gonçalves, do Pancho, sobre essa questão de impunidade, mas vereador Jefferson Forrest, o senhor que é do partido da presidente Dilma, o governo está tendo que se mobilizar. O governo ficou assustado, vereador, com a mobilização das ruas no dia 15 ou não? Então, Rodrigo, quero saudar a iniciativa aqui da Câmara, da TV Legislativa, né, saudar a vinda do Amaral, do Alexandre, do Pancho, para esse debate importante. Acho que o Poder Legislativo, quando faz esse debate, ele também se aproxima e tenta entender esse processo que foi as manifestações do dia 15, que é muito complexo. Existe uma complexidade grande por trás disso. Primeiro porque eu concordo com o nosso governador quando ele diz que o nosso sistema político ele faliu, ele morreu e o novo ainda não nasceu. Isso é um fato interessante na história do país. Boa parte das pessoas que estiveram na manifestação, que fique claro, nós temos que saudar a iniciativa de se manifestar, talvez seja o grande expoente da democracia, as manifestações públicas. E os direitos foram conquistados ao longo da história da humanidade e também do Brasil com manifestações populares. Considero a manifestação do dia 15, acabou aglutinando muito sentimento, e alguns até de certa forma muito perigosos, assim, a negação à política. A negação à política ele é um movimento complexo e difícil para a nossa democracia. Aqueles que foram pedir a volta da ditadura militar, olha que contradição, nós vamos nos manifestar publicamente pedindo que um regime de exceção e ditatorial venha novamente a dirigir a nação. Acho contraditório. O pedido de impeachment não tem nenhum elemento jurídico, nenhum elemento jurídico que ligue a presidente da República a algum dos esquemas de corrupção da Petrobras ou os diversos esquemas de corrupção que acabaram tomando conta do país. Então também é descabido. Considero que o grande legado que as manifestações poderiam deixar para a nação brasileira seria o combate à corrupção e a mobilização pela reforma política. Talvez isso seria o grande legado. Você falou em pacto federativo também no seu discurso. Obviamente, porque o nosso pacto federativo ele também está esgotado. Muita gente acaba fazendo o debate do Sul é meu país porque não entende como é que é esse processo de divisão do bolo tributário brasileiro, que é muito complexo, o nosso sistema tributário ele é complexo, mas também as atribuições. Nós temos uma Constituição de 25 anos que em alguns pontos se esgotaram. Se esgotou na política e esgotou na forma tributária de dividir tanto os tributos quanto as atribuições dos entes federados. Acho que se esgotaram isso aí. Então eu considero que essas manifestações poderiam deixar isso como legado, pressionar de fato o Congresso Nacional para que essas reformas viessem para o nosso país. Se nós ficamos assustados, imagina, tu vê diversas pessoas se manifestando na rua, eu que sou militante do PT, o PT roubou um eco, como se fosse superficial, mas foi o PT que roubou. Operação Lava Jato, o PT tinha minoria, inclusive. Isso é o que você participou de manifestações, né, vereador? Eu fiz a minha vida fazendo manifestações, então é uma contradição. Agora, entender esse processo. Acho que o Brasil vai sair bem dessa, acredito disso. O Brasil precisava passar por esse momento político. Esse momento político é importante, inclusive para nós do governo, para nós do PT, para os partidos que compõem a base. Eu acredito que qualquer político que se dirigisse até uma manifestação dessa aí, sofria o risco de, às vezes, de uma agressão, ser mal interpretado. Então tá no lugar errado na hora errada. Isso. O povo brasileiro se manifestou. Deixa eu perguntar a opinião do Pancho e também do Gonçalves sobre o dia 12 de abril. O Amaral já falou aqui que se nada acontecer vai ter outra. Vocês acham que vai ter outra manifestação agora em abril? Eu acredito que vai ter outra manifestação, sim, até porque já foi agendada. A gente ainda não tem a ideia da dimensão que vai ter essa manifestação. Eu acredito que a manifestação de março foi um grande momento da cidadania, da democracia brasileira, mesmo com alguns viés equivocados, como o presidente da CIB, o vereador Jefferson também falou, principalmente no que diz respeito à volta de uma intervenção militar. Eu acompanhei de perto a manifestação com boa parte dos presentes aqui e deu para perceber claramente uma insatisfação com o governo do PT. Tá certo que o carro de som às vezes puxava, mas em alguns momentos, na maioria dos momentos, eram as pessoas na rua. Isso tem que ser respeitado e também tem que ser dimensionada a situação de Blumenau. Blumenau deu uma vitória esmagadora para o candidato de oposição. Tem que ter essa clareza disso.
Então, a manifestação foi belíssima, né? As pessoas estavam ali de uma forma ordeira, de uma forma pacífica, com algumas desses viés que a gente falou. O que é importante também, o que eu percebo nessas situações, é uma certa desinformação das pessoas que estão ali. Então, mas nós, eu acho que aí é o amadurecimento da democracia, nós sempre reclamamos da letargia do povo brasileiro, da dificuldade do povo brasileiro se manifestar. O povo foi à rua. O que é o nosso papel dos jornalistas, dos vereadores, de toda a sociedade, é tentar dar um volume de informação para que as pessoas entendam a dimensão e percebam onde estão os problemas e de quem é a responsabilidade. Quando a gente fala de corrupção, a gente não pode falar só da classe política e muito menos do governo federal. Né? Tem vários entes aí envolvidos, né? E aí a gente tem que puxar por um debate que eu acho que a gente talvez vai ter a oportunidade de falar, inclusive o Poder Judiciário. Claro. A demora para manifestação em algumas circunstâncias, e o presidente da CIB ainda falou da questão da impunidade, aí está uma palavra-chave para a corrupção cada vez mais aumentar. Então, eu vejo que vai ter uma outra manifestação. Eu entendo que o governo federal deva dar respostas mais rápidas, as respostas ainda foram muito tímidas, mas também porque está tudo muito centrado no governo federal. Mas a classe política como toda, e aí inclui a Câmara de Vereadores aqui, né, o governo do Estado, a Assembleia, principalmente o Congresso Nacional, também tem que colocar as barbas de molho, porque a situação realmente ficou bastante preocupante. Então, nesse momento, o foco foi principalmente o governo do PT, mas tem outros focos que devem ser abordados e analisados. É que muita gente que estava na manifestação dizendo que é contra a corrupção e que no seu dia a dia já foi corrupto. Isso é um problema. Está na sociedade isso, né, Pancho? Isso é um problema realmente, mas complementando até o que o Alexandre falou, por isso que ainda falta um pouco de informação às pessoas que estiveram até na manifestação. Mas eu acho que um dos grandes legados dessa manifestação, e não só dessa, mas as de junho de 2013 também, é justamente o envolvimento da população com a política nacional. Né? Nós sempre fomos acusados, nossa população, fomos acusados de estar sempre distantes da realidade política nacional, que é o que traça as diretrizes do país, de qualquer diretriz social, diretriz econômica e assim por diante. E querendo ou não, de alguma forma, a população está se aproximando desse mundo de quem ela depende, né? No fim das contas. Então, por mais que falte informação, essa iniciativa de se aproximar, de querer saber um pouco mais, de querer até protestar pelo que está colocado aí hoje no país, isso é um grande, eu acho, para mim é o grande legado por enquanto, né? Porque os resultados ainda não apareceram, como disse o Alexandre, acho que faltou um pouco de velocidade, por mais que algumas coisas tenham sido anunciadas logo na semana seguinte, mas ainda na prática a coisa não aconteceu, né? Então, assim, acho super importante isso e aos poucos... isso vai acontecer da pessoa se dar conta de que ela no dia a dia dela também está pecando, ou seja, ela está lá cobrando menos corrupção do governo, do político, mas esquece que dentro de casa, que no trabalho, que no dia a dia, ela também, em pequenos gestos, é corrupta. Ou seja, as pessoas são corruptas, infelizmente, por vício. E lembrando que os políticos estão onde estão, porque são escolhidos pelas pessoas. Uma estimativa da corrupção que eu li na Folha de São Paulo é de que desse ano, acho que é 500 bilhões. A omissão de pagamento de tributos e impostos. Isso é de nós, cidadãos, né? Exato. Esse é o grande desafio. Né? E aí eu até fiz um comparativo que o cálculo dos prejuízos, não do desvio, dos prejuízos que a Petrobras vai ter com relação aos desvios, chega a 80 bilhões, ou seja, 500 a 80, temos aí uma grande diferença também da corrupção ou do não pagamento de tributos, da omissão do cidadão, das empresas, de todos nesse contexto. E esse eu acho que é o grande desafio. Mas eu quero só puxar um assunto que eu acho que é importante, que aí talvez eu vou entrar num desacordo aqui com o vereador Jefferson, e mesmo que aquele assunto lá da questão da volta da ditadura não seja o assunto importante, ou do impeachment não tenha o clima jurídico, mas essa é a democracia. Né? Eu acho que esse é o ponto positivo da democracia, de alguém poder sair e se expressar, de sair na rua e dizer, olha, eu sou contra... Só não podemos defender o golpe, né? Não, mas isso não quer dizer que é uma defesa... A manifestação a manifestação é legítima. Então, isso que é o ponto positivo, isso que nos deixa... Eu, pelo menos, fico satisfeito em ver que a população, mesmo que aquilo que está lá não nos agrade, aquilo que está lá
traz a condição da gente entender também qual é a linha de pensamento das pessoas que estão saindo à rua, qual é a visão que elas têm em relação a alguns segmentos, em relação a algumas ações e a alguns contextos. Ao Sul, meu país, a impeachment, a questão da ditadura militar, a questão da Câmara de Vereadores, enfim, uma série de Do Executivo questões, Municipal. do Executivo Municipal. E mais uma vez eu falo que a informação é a palavra-chave nesse Sim. processo, porque respeitando as manifestações de quem defende um golpe ou a ditadura, essas pessoas têm que ser informadas que, se tivesse uma ditadura, essa manifestação não estava acontecendo. Exatamente. Então, isso é informação. As pessoas têm que ter essa informação. E me preocupa, às vezes, esses viés. Eu fiz um comentário no sábado, na véspera da manifestação na RIC Record, em que em nenhum momento, eu critiquei a manifestação. Eu critiquei aquelas pessoas que colocam querendo impeachment ou uma questão mais político-partidária. Foi essa a minha questão. A organização de um dos grupos, o principal, colocou um vídeo no Facebook do menino que tem... Sim. Um menino que tem menos, eu acho que a idade menor que os meus filhos, me dando de dedo, me chamando de petista. Depois eles foram participar democraticamente da emissora que eu tenho a felicidade de dirigir. Eu chamei eles e disse, gente, o que é isso? Estamos respeitando, a conversa é assim, duas mãos, né? Ou seja, quem viu esse vídeo, eu fiquei muito chocado quando me falaram, você viu ali, que se tu defende esse governo. Oi, eu sou jornalista, eu posso estar errado, mas sou jornalista e sou um democrata. Isso é democracia. E esse mesmo menino estava avocando ainda a OAB e a CIB, que davam suporte político para eles. Olha, imagina a situação. Então, aí até aproveitando, a CIB saiu às ruas também incentivando, pedindo impeachment ou não, Amaral? Não, né? Não cabe impeachment. Não cabe. Para você ter impeachment, você tem que ter determinados instrumentos legais que aqui não cabem. Quer dizer, Não é o caso. A presidente Dilma, ela não pode sofrer um impeachment por alguma coisa que ela tenha feito no mandato anterior. Não existe isso. Quer dizer, se ela fez alguma coisa de errado nesse mandato, né? Se tivesse feito, até poderia As caber. instituições têm que Usou os procurar. benefícios da corrupção Ou para usou se os eleger. Esse é um outro problema. Então, se, por exemplo, restar provado que nesse problema do Lava Jato, lá da Petrobras, né, existiu dinheiro que saiu dali e foi aplicado na candidatura da presidente Dilma, aí é uma coisa que pode ficar complicado para Eu ela. acho que o presidente fala uma coisa interessante. Por que ninguém foi para a rua pedir a saída do Renan Calheiros, presidente do Senado, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha? Os dois estão diretamente citados na Operação Lava Jato. Continua lá Ninguém nessas falou discussões, nada. né? Um está dirigindo o Senado e outro dirigindo a Câmara Federal. As duas maiores peças do Congresso Nacional. Desculpa, Jefferson, alguém me refresca a memória, já tinha sido divulgado naquele Já tinha dia? sido divulgado. Já tinha sido divulgado. Que, Ninguém o pediu. tempo passa tão rápido que a Essa gente não- manifestação do dia 12 que estão divulgando e a manifestação pelo impeachment. Sim. Então, assim, eu acho que cabe o direito de respeitar. Agora também cabe o direito de respeitar o resultado democrático das urnas de outubro. Eu considero que o governo esteja passando esse momento pelas medidas econômicas adotadas. As medidas econômicas fragilizaram o governo. Fragilizaram muito o governo. Como diz o Gilmar Mendes, o mensalão, perto da Operação Lava Jato, devia ter sido julgado no juizado de pequenas causas. Agora também fica claro que a Operação Lava Jato, a maioria, além de ter começado o esquema de corrupção há 20 anos, a maioria não são de membros do governo, né? Não são de filiados do Partido dos Trabalhadores. Então também existe uma contradição. Por que também que nesse processo de manifestação ninguém se manifestou sobre os esquemas de corrupção aqui de Blumenau? Ninguém aqui foi pedir que corte um pouco da verba de publicidade do Executivo, que gasta R$2 milhões por ano com publicidade. Ninguém aqui foi pedir para investigar os contratos do transporte coletivo, né, dos demais aluguéis do município e de tantos fatos e contratos que nós temos sob suspeição aqui no município. Ninguém falou nada. Parece que a corrupção está lá no governo federal, Não, é que foi está se lá no pedir PT, pela coisa maior, né? né? Que é aquilo que Mas aparece... nós temos que cuidar da aldeia também, presidente. Não, concordo. Temos que cuidar do Tem município, que cuidar do nosso Também. ambiente. Né? Isso é democrático, é democracia. Esse pedido de impeachment, o que mais me incomoda, é porque eu acho que ele paralisa a política nacional. Ele coloca Sem o dúvida. governo acuado, já as manifestações já colocam, mas o que eu penso, o Brasil aí, como o presidente falou, ainda não há evidências para ter um processo desse, então isso já está claro juridicamente, pelo menos por enquanto, a não ser que apareça um fator novo. E o que acontece? Faltam 3 anos e meio
pouco mais de mandato. E se continuar assim, já está ruim, vai ficar muito pior. Tem que ter uma cobrança efetiva com os políticos, com a corrupção, então, mas tem que se trabalhar, tem que focar na frente, e quer queiram, quer não, foi o resultado democrático das urnas. Foi uma diferença pequena? Foi. Talvez isso também redunde nessa manifestação. Foi a menor diferença dos últimos anos que um presidente teve sobre seu adversário. Isso também tem que ter uma clareza, né? Então, esse acirramento, né, aconteceu. Agora, hoje eu até vi um comentário ali, relembrando a pesquisa do Datafolha, que deu a pior pesquisa o pior índice de um presidente na história. Isso é fato. Agora, não dá para colar isso a um pedido de impeachment. Foi isso que foi falado hoje numa rádio, hoje aqui na cidade. Uma coisa eu acho que não tem nada a ver. Claro. É isso aí. São coisas diferentes. Vamos ter que aguentar o e importante pronto. disso é que o resultado da eleição por si só já gera um acirramento. Isso. Né? Mas o que nós também não podemos fazer, e aí eu quero fazer um debate aqui, é um ministro do governo federal chegar e dizer, não, quem foi para a rua é quem votou contra. Aí você aumenta o acirramento, né? Os que foram para a rua foram os que votaram contra a presidente Dilma. Não foi, por causa eu tive disso, diversos amigos. né? A elite branca. Exatamente, a elite branca. que ela fala Então, esse tipo de fala, na realidade, só aumenta o acirramento. E é isso nós que nenhum tivemos de nós problema, aqui quer, né? Na Os realidade, caminhoneiros fizeram um movimento forte. Espontâneo, muito espontâneo. Sabe qual foi o grande problema? Eu acho que o debate é interessante. A Dilma ganhou a eleição num processo de pouca legitimidade política, né? Nós tivemos 53 milhões que votou nela, 51 milhões no Oeste, 50 milhões que não votaram. Então ela assumiu o governo com pouca legitimidade, né? Além do governo ter continuado com um governo muito pior do que foi o governo do presidente Lula. As medidas econômicas adotadas no início do governo, elas foram muito ruins, muito ruins. Todas as medidas econômicas tornaram o governo mais frágil. Nessa ida do Levi, né? Essa ida do Levi foi para tentar acalmar esse setor, né? Tornou o governo mais frágil. E o que me chama a atenção é que também não é um governo de ruptura política, né? Não é um governo de ruptura política, é um governo de bem-estar social, de distribuição de uma fatia da renda, né? Não é um governo que enfrentou os meios de comunicação, um governo que enfrentou os grandes latifundiários do país, fez menos reforma agrária que o Fernando Henrique. É dado interessante isso aí. E, no entanto, é um governo que está mais fragilizado. Mais que do Fernando Os Henrique. bancos ganharam, mas a economia também desenvolveu mais. É diferente. Nos últimos 12 anos. É diferente, assim. Então, acho que isso tornou o governo frágil na política. Além de um Congresso Nacional majoritariamente mais, digamos assim, mais conservador do ponto de vista político que o anterior, né? Fragilizou também o governo. Vamos ver como é que o Brasil vai sair dessa. Eu acredito que vai sair bem. E para nós, o governo, eu acho que foi saudável tudo isso. Um processo de aprendizado. Também uma dicotomia bastante grande entre ela, candidata, e depois ela, presidente da República. Também. Né? Muita coisa que ela prometeu em campanha ou disse que não faria em campanha. De pé junto, né? Né? Mas, presidente, o senhor há de concordar ela depois fez porque tinha que fazer. Se a gente pegar mas se a gente pegar os políticos, o que eles falam em campanha e o que eles falam quando assumem o executivo, aí não vai sobrar um. Isso é nosso prefeito. Mas como ela está na Berlim... Mas tem razão. Ela, durante a campanha, disse que não faria uma série de coisas que depois ela fez porque a gente até entendia que tinha que ser feito. Porque o outro candidato colocava situações que teria que... A coisa tinha que ser dura, etc. Claro. Presidente, vamos fazer um intervalo agora. Na sequência, a gente vai voltar para falar mais sobre reforma política também, que é um assunto importante que a gente vai colocar para debater aqui. Se vai sair ou se não vai. Quando é que o país vai melhorar? E se essas manifestações vão durar isso o ano todo ou não? Quando é que isso vai acabar também? Porque... E a popularidade, se vai aumentar ou não vai também, né? Já já a gente fala sobre isso. Também penas mais duras na corrupção. Para quem é corruptor, para quem corrompe. Penas mais duras vai ser assunto também já já aqui no TVL Debate. Faz o intervalo e volta daqui a pouco. Até já.
voltamos aqui com o TVL Debate pela TVL de Blumenau. Obrigado você que está nos acompanhando. Se você perdeu a primeira parte aqui deste programa, é só entrar no site da Câmara, no câmarablu.sc.gov.br. Você pode assistir a hora que você quiser. Estamos aqui com o presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSD, o vereador Jefferson Fores, do PT, também os jornalistas Alexandre Gonçalves, do grupo RIC Record, coordenador de jornalismo da RIC TV aqui de Blumenau, o Pancho, Francisco Frezar, colunista do Santa, do grupo RBS, e também o presidente da CIB, Carlos Tavares do Amaral, são os nossos convidados para esse programa. Estamos falando sobre as manifestações do mês de março. A gente falou muito antes sobre corrupção, sobre governo Dilma, mas reforma política agora. Vamos entrar nessa seara. Vai sair ou não vai, na opinião de vocês? Eu acho que é a mais importante, né? É a primeira reforma que deveria ser feita. Mas, infelizmente, eu acho muito difícil que a gente consiga fazer uma reforma adequada. Ampla. Porque quem vai fazer a reforma tem interesse e não vai, de fato, ir contra os seus próprios interesses. Então, eu acho que talvez até se faça alguma coisa, mas vai ser uma pincelada perto daquilo que é necessário, de fato, fazer. Eu quero dizer, presidente, que eu acho que isso é verdade. Nós imaginamos e buscamos uma discussão mais ampla e reformas mais amplas, mas também nós não podemos fugir de que as pequenas conquistas vão somando o amplo, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, de manifestação, de cobrança, de debate, de saída na rua, de manifestação da comunidade para com o Congresso, para com a classe política, e aí falando num todo, vai nos dar, vereador Jefferson, que algumas questões saem do papel. Hoje eu li no informe do Senado que, por exemplo, o Senado já aprovou a questão do fim das coligações na proporcional. Pô, é uma grande conquista, porque vai, de certo modo, trazer... Perto da situação que está é uma conquista, né? Exatamente. Era o samba do crioulo doido, né? Os partidos anões... Exatamente, vai fortalecer, claro, de certo modo, os partidos, mas vai trazer uma condição de que nós não tenhamos partidos de aluguel, nós tenhamos condição de fazer um debate efetivo e que haja uma participação significativa de membros e de pessoas com interesse de participar na política e não de fazer de interesse de usar a política. Exato. Presidente e os nossos convidados aqui, eu acho que a reforma política, por que ela é mais importante, Amaral? Primeiro, porque eu considero o sistema eleitoral o grande embrião da corrupção no país. A relação que o político tem com aquele prestador de serviço do Poder Executivo, do Poder Legislativo, aquele que se elege, né, para defender interesses privados e que já entram e são financiados por interesses privados, ali começa o grande esquema de corrupção no país. Por que eu não acredito numa reforma política? Nós teremos isso aí que vocês falaram. É uma pincelada eleitoral ali, ajustes eleitorais. Uma reforma política profunda não teremos. O Congresso Nacional é eleito majoritariamente por esse sistema que está aí. Esse sistema que está aí beneficiou a maioria dos congressistas. Então, eles não vão legislar contra um sistema que vai contra o seu sistema, os seus interesses que acabaram sendo beneficiados. Discutir uma reforma política que acabe com as legendas de aluguel no país, que fortaleça os partidos programaticamente, que os partidos sejam fortes. É importante para a democracia o partido forte, ideológico, com o seu programa, com a sua plataforma para a sociedade. Eu não acredito. O Congresso Nacional é o Congresso Nacional mais conservador, não querem acabar com o financiamento privado de campanha, que é ali o problema, ali é o embrião da corrupção. O financiamento privado não vai acabar. Muita gente fala, financiamento público é contra, mas já é público, né? Já é. O cidadão elege, facilita que determinada empresa que financiou a sua campanha preste algum serviço ou seja beneficiado pelo governo, já é público. Vai pagar isso ali na frente. Vai pagar na frente. O Pancho e Gonçalves, favor ou contra financiamento público de campanha? Eu sou a favor, e aí eu preciso falar uma questão, uns trechos do depoimento do Paulo Eduardo Costa, que é um dos envolvidos até o pescoço nesse esquema do Petrolão. Ele gravou e foi textual isso, ele dizendo o seguinte, você acha que o cara está dando 3, 4, 5 milhões porque ele gosta da cara do fulano? Não, ele está dando, ele vai cobrar essa fatura lá na frente. E é por isso que eu vejo, são vários pontos importantes da reforma política, mas aqui nós estamos com 2 vereadores, com um empresário, porque as campanhas eleitorais, gente, ou muda a legislação ou elas são todas irregulares. Eu não tenho como provar, mas eu não conheço uma campanha eleitoral que seja
porque é irreal. E aí o que a gente vê, superproduções, onde não é mais importante se o cara está falando a verdade ou se é proposta. É mais importante o que a campanha de marketing diz. Tudo custa muito caro. A gente vê ali prestação de campanha, o cara 5 milhões, de onde vem esse dinheiro? Quem é que financia isso? Troca De onde é? Com que interesse? Troca de quê? Em troca de quê? Quais são? Então tem isso vale para o governo federal, para o governo do estado, para o governo municipal e custa muito dinheiro. Basta ver a última eleição municipal aqui em Blumenau. O candidato do PSD tinha um marqueteiro de fora que veio a peso de ouro. O candidato do PT tinha um marqueteiro de fora que veio a peso de ouro. E o candidato do PSDB, que venceu a eleição, tinha um marqueteiro também a peso de ouro que está trabalhando hoje na prefeitura. Exato. Né? E aí? Quem é que pagou esses caras? Né? Então não veio me dizer que isso é uma ajudazinha. Não. É um toma lá da cá. E tem uma questão, quando se o candidato, a prestação de contas foi de 2 milhões. Pode ter certeza que foi mais. Muito. Pode ter certeza que foi mais. Em todas as campanhas? Isso foi o declarado. Não tenha dúvida. Isso foi o declarado. Pancho, a Mas sua esse- opinião também. Eu acho que antes de falando um pouquinho de reforma política ainda, né? É óbvio que a reforma é necessária, todo mundo sabe disso, e eu também acredito que vai demorar para sair, se sair, como disse o vereador Jefferson. Mas antes da reforma política em si, o que falta é uma reforma moral, né? Uma reforma ética da própria comunidade como um todo, né? Não é só o político ou parte da classe política que não tem mais essa consciência do coletivo. É o que vai pedir o vale Né? gasolina, o óculos, o conserto de As óculos, a pessoas pavimentação da cada minha vez rua. mais parece que se... Carga de brita. É isso aí, Vai. é isso aí. E aí vai. E A carga de brita. essa reforma, ela não acontece de uma hora para outra, infelizmente. Essa reforma é uma reforma de geração. Né? É uma geração para outra, e é aí que eu acho que a reforma política só vai acontecer de fato quando as pessoas mudarem. Né? Ou seja, quando as pessoas se derem conta de que não tem que colocar aquele tipo de gente para comandar o país, para ajudar, para representar a gente no Congresso, para representar a gente aqui na Câmara de Vereadores e assim por diante. E é péssimo, porque cada vez mais a gente tem demonstrações de que pessoas bem intencionadas no meio político sofrem com isso também, ou seja, acabam sendo É isso aí. contaminadas também depois de um tempo. Né? Pelo sistema, né? Pelo professor já sistema, falou que exatamente, exatamente. vencido, Sistema né, falido, vereador? sistema esgotado. Agora, como é que se muda um país? A cidadania, o cidadão, não é com a educação, presidente? Uma das questões é a educação. Mas se a gente for pegar também, tem um outro lado dessa história. Se você analisar todos os corruptos presos, os ministros e todos tiveram uma boa educação. Então não é necessariamente só isso, é uma questão índole, também né? É questão índole. dos Mas valores e tem- índoles, tem- né? Não, tem o eu lance não da desmereço ética. da ética, que ela é trabalhada e tem que ser tratada. trabalhada desde De cedo, de criança, de pequeno, desde de casa, cedo, com os nossos para filhos. começar a mudar esse estado de Sim. coisa. Né? As crianças hoje que estão em determinadas escolas, por exemplo, elas já se preocupam com a reciclagem de lixo em casa Exatamente. e Mas, às levam vezes, isso para os pais. Amaral, E é assim que a gente vai acertando o Sabe que pepino. hoje muito se fala do distanciamento dos pais das crianças. Sim. Né? Muito se fala isso. Ou seja, os pais estão deixando as escolas criarem os Estão filhos. delegando a Estão educação delegando, dos exatamente. filhos às escolas. Mas sabe que por E um as lado... escolas cada vez têm menos condição de fazer isso por conta, eu acho, da perda de importância que o professor tem dentro da sociedade. Eu me lembro que quando eu estudava, isso já faz bastante tempo, mas o professor tinha uma posição dentro da sociedade muito mais importante verdade. e respeitada Respeitada. do que ele tem É isso hoje em aí, dia. verdade. Né? E isso é um desastre, Mas o porque que eu é justamente aquele que vai educar as gerações futuras, né, que está muito fragilizado. Mas né? o que eu vejo é que essa educação moral e a ética que deveria partir dos pais não está partindo por conta do mecanismo social, às vezes está sendo dada assim pela escola e a criança está levando isso para dentro de casa. Cada vez mais eu vejo crianças falando coisas que a gente não imaginava que elas falassem, né? Que eu não falava quando criança, mas que hoje elas têm ideia do que é e dão de dedo nos pais. Dizem, você está errado, você não pode ultrapassar aqui em faixa contínua. Né? E cada vez mais as Jogam campanhas de papel pela educação janela. se direcionam Sim, para as não crianças, fazem mais porque isso. sabe Não que está faz nela. isso. Exato, não faz O isso. que mais me marcou um Acho dia que que eu melhorou estava muita andando coisa. de carro com as minhas filhas no carro e eu passei, o sinal estava verde, ficou amarelo e eu passei. Aí eu tive que explicar para elas que eu não preciso frear bruscamente, que o amarelo eu ainda posso passar, mas elas entendiam que só o verde me permitia passar. Mas é essa consciência que os filhos já acarretou têm. numa reflexão. Exatamente, que é muito Não, legal. E que eles se a estão gente antenados, eles consiga prestam atenção levar na isso. isso. Mas Por isso que eu educação- digo que essa reforma moral e ética vai vir
com as próximas gerações. E a minha esperança é que isso desencadeie uma reforma política completa, sim. Aí ampla, né? Exatamente, ampla de uma maneira... E a questão do exemplo dos pais, né? Sim. O vereador Mário falou agora, esse final de semana eu estive num supermercado de Blumenau, estava cheio de vagas de estacionamento, tudo vazio ali, e chegou uma pessoa, estacionou, um casal com 2 crianças, estacionou na vaga de idoso. Tinha vários lugares e também não seria problema, tinham outras várias vagas de idoso, mas aquela é vaga de idoso, com 2 crianças. Qual é o exemplo que ele está dando? Qual é o exemplo? Né? Qual é o exemplo que ele está dando para aquelas crianças? Está dando que pode, não tem problema. É que ele era o avô. Ah, não, mas não era. Eu sempre digo o seguinte, Aqui tá o cabelo eu tenho, pintado. Não era. eu conheço um grande empresário na cidade que está respondendo aí por crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal. Eu também conheço uma outra pessoa aí que deve bastante, que financiou um carro, escondeu, fugiu da busca e apreensão, e hoje são os grandes combatentes da corrupção no país, do PT e da Dilma. Eu acho interessante isso, né? Ou seja, acabo não vendo as suas próprias atitudes e falam de corrupção. Sempre falei isso, só tem muito ladrão falando de corrupção. Às vezes é aquela que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não faço né? o que eu faço. Eu acho que o grande Mas a gente ponto tem é a que gente firmar fazer muito pelo o que exemplo. diz. Claro, nós né? temos que O firmar pelo exemplo é exemplo. fundamental. Por toda a seara aqui da eleição... Só Amaral. dizer um pouquinho sobre a campanha. Eu acho que o financiamento de campanha, eu sou favorável a um financiamento de campanha público, mas eu Privado, acho que o privado começa a ter esse problema dessa troca. É sabe? recorrente, né? É. É recorrente. Mas não eu adianta acho mais. que a campanha política ela devia ter um valor fixado. Por exemplo, vereador tem X valor para fazer a campanha. Só. Deputado estadual Y, pessoas podem deputado questionar, federal prefeito. tanto e... A população vai ter que pagar essas campanhas, essas Mas já propagandas... Já há paga. muito Já tempo. paga. Já paga, isso não vai mudar nada. Não vai Não vai mudar. mudar. Simplesmente você vai tabelar e você vai trazer as campanhas para um patamar sem a interferência, Igualitário também. e sem a interferência desses marqueteiros que são E aí pagos proíbe esse tipo de campanha. e que a campanha eleitoral vira um show. Ao show. invés de a gente estar discutindo ideias, né, você começa a mexer em formas e etc. E e tal. lembrando que muitas propostas políticas saem da cabeça do marqueteiro, Do que não marqueteiro, conhece, não que conhece. não conhece a É cidade. E a verdade. gente Pô, viu um O episódio Alexandre e o recente, Pan estão aqui. um episódio Sabe o que é recente em feito? Blumenau. A maior parte dos marqueteiros faz uma pesquisa qualitativa, né? Quer saber, a população que eu vi isso, todo fala isso. Mas talvez Isso o aí. ponto que a população mais gosta numa campanha política é o debate. Porque lá não há interferência dos marqueteiros E o no... debate, por conta até da há, mas legislação, não há tem no problema, direto. porque ele é amarrado. É. O debate, E por essa conta, também esse é o amarra. grande problema. A gente faz debate, é jogo para inglês ver. Né? Ó, Nem tinha sei que- se os ingleses, como é que eles gostam de ver jogo, mas é isso. Os hooligans É isso, gostam. porque a legislação é tão engessada e os veículos de comunicação ficam tão temerários em serem punidos, né, que eles fazem o feijão com arroz. É. Nós já tentamos fazer na última eleição, a gente conseguiu de deixar um pouquinho, mas As perguntas óbvias, as respostas mais os decoradas, caras são inclusive. treinados pelos marqueteiros para responder aquilo. Automático. Reeleição, vocês são a favor ou não? Contra. Eu acho que a reeleição eu também sou contra. Acho que ela é para o executivo é prejudicial e para o legislativo ela tem que ser limitada, deveria ser limitada. Eu acho que o camarada depois tem 3, 4, 5 mandatos no legislativo, ele já contribuiu o que tinha que contribuir com proposição legislativa, com modo de fiscalizar. Também acredito que deveria ser limitado. Deveria, mas não acredito que vá. Pessoalmente, eu acho que a reeleição deveria ser mandato para o executivo de 5 anos, Eu ou também algo acho. próximo a isso. Uma vez só. Para o legislativo, Uma na questão reeleição. para o legislativo, 1 ou 2 reeleições, 3 mandatos, eu acho que Tá é ótimo. quase suficiente. Para o Senado, talvez uma reeleição. Eu acho que esse seria de bom tamanho para de fato, também oxigenar o espaço. Porque o espaço político é esse de você também ir adiante, né? Promover uma reforma política eu de acho que a gente- alternância, nós vamos temos dizer. que parar de Reformar. nós temos que Você parar tem de verdadeiros enceradeira, né? reinados, né? Exatamente. Eu sempre São digo famílias que se senador e perpetuam deputado por aí. e enriquecem com isso. É 50 anos de vida pública. né? Exatamente. Isso Não, é até muito pode tempo. ter 50 anos de vida pública, não diferentes- tem nada contra. diferentes Eu linhas de tenho atuação. 12 anos de vida O problema pública, mas no em mesmo. espaços O diferentes. problema é a maneira como permaneceu esses 50 anos. Ou seja, os meios que usou para permanecer 50 anos. É. E por que ficou 50 anos? Pelo poder. Né? É simplesmente a ambição do poder. Não é a questão de fazer bem à comunidade. A gente sabe disso. Né? As pessoas querem poder. O poder deixa as Inebria. pessoas... Eu Exato, penso que inebria. por isso mesmo, eu acho que legislativo, 3 mandatos, a gente que vive hoje o legislativo vê que
Eu estou no meu segundo mandato, primeiro eu tive boa parte dele como secretário. 3 mandatos é algo que está razoavelmente bom tamanho para fazer um bom trabalho. Por executivo, 5 anos sem reeleição. Sem reeleição. E vai passar isso aí, vai ser, na minha opinião, sempre juntar os mandatos. 5 anos também. Também. Isso para o país é importante. Exatamente. Cada 2 anos paramos Não, o é um país. absurdo. Mas olha só, eu acho interessante também, porque é muito caro para o país fazer uma eleição de 2 dois anos. anos. Caro. Mas vamos lá, olha só, o debate como ele estaria prejudicado. Nós estaríamos na eleição do prefeito, do vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República e governador. No momento que nós íamos debater nas eleições gerais a política econômica, a situação do país, do Estado, nós íamos para a eleição local, para o debate local, das questões locais do município. Eu acho que geraria uma confusão. Geraria uma confusão e poderia, inclusive, empobrecer o debate sobre as questões locais, né, sobre a situação política mais local do país. Acho que iria contaminar, misturar uma eleição de vereador e presidente da República ao mesmo tempo. Mas não é mais caro pagar uma eleição do que fazer esse debate? Mas é caro, mas mais caro ainda custa não fazer o debate importante para a sociedade. Considero Mas que talvez a gente pudesse fazer isso no mesmo ano, em tempos um pouco diferentes. Pode ser. Para você não ter de intervalo de 2 meses, 3 meses. O problema é que a economia sofre muito com a eleição também. A economia sofre muito com a eleição também. Ou seja, de 2 em 2 anos, É isso. todo mundo paralisa coloca meio ano. para meio ano, porque ninguém sabe o que vai acontecer na expectativa de que vai Basta ser ver o eleito. orçamento. O orçamento aqui. Vamos pegar a questão de eu fui executivo também já. Quando você entra no ano da eleição nacional, até tal dia os convênios, depois Exatamente. não tem mais. Mas tu precisa Paralisa. conseguir um recurso. Não dá mais porque agora é ano de eleição, porque aí se vem o dinheiro é para usar para campanha ou para... Entende? Já se subentende que ele vai ser mesmo a usado para liberação isso. de recursos. Não pode liberar recurso município tal agora, esse recurso não pode liberar porque é ano de eleição. Então realmente a economia... Sofre demais. Quem demais. O paga Amaral o pato de novo, desculpa a expressão, né? Mas quem paga o pato de novo é a população. Então, uma É sempre a eleição com população. prazo aí de 2, 3 meses para cada uma. A Isso cada aqui a ano. gente está sonhando. Então, isso vai acontecer ou não vai? Mas se a gente não vai. discutir, Isso não se vai a gente não falar sobre isso... Tem que falar, Tem que falar, porque Rodrigo, senão... mas eu queria Gonçalves. trazer mais uma conversa ali, que a gente falou no primeiro bloco, a questão também da reforma do Poder Judiciário. Né? A gente viu essa semana, teve uma decisão do TSE que impacta diretamente aqui em Blumenau e impacta diretamente também na cidade de Brusque. Ou seja, aqui em Blumenau se demorou 2 anos e 4 meses para um juiz dizer, para uma corte dizer que não houve direito à defesa. Opa, o que está acontecendo aí? Nós temos que ter essa clareza. Ou seja, e o juiz aqui de primeira instância? E os desembargadores de Florianópolis? Eles não valem nada? O que aconteceu? Demorou tudo, isso paralisou. Paralisou aqui. Eu não estou entrando nem no mérito. Né? Aqui ainda era o Poder Legislativo e em Brusque. O prefeito Paulo Êncio governou 2 anos para ser cassado agora, faltando menos da metade do mandato, e ele ainda pode recorrer aos... Tem que rever isso aí. Precisa celeridade e precisa uma revisão, um critério. Isso vale para cá. Porque o que acontece? Tu contrata um bom advogado, tu vai conseguir uma brecha. Sim, sempre. E não Sempre é vai. possível isso. E aí foge da esfera da classe política, se bem que é a classe política que tem que brigar para mudar, que tem que fazer essas revisões. Mas vamos pegar uma outra questão que eu acho grave, talvez até mais grave que Brusque, é Criciúma. O prefeito Criciúma, eleito, então, cassado, a Justiça Eleitoral determinou outra eleição, teve outra eleição, o prefeito eleito foi cassado, agora voltou outro, então Criciúma ninguém surreal, sabe, né? nem sabe quem vai E ser cada o... vez mais a Parece sensação, piada. cada vez mais a sensação de impunidade Então, que cresce e a na população população. de ou novo, seja, né? E quanto se foi? Quanto dinheiro se perdeu? Sim. Quanto progresso deixou Dá de ser para sonhar feito? numa reforma do Poder Judiciário? É possível fazer isso? Como? Acho que se o Poder Judiciário conseguir dar celeridade e respostas rápidas, seria a grande reforma que se espera. O que demorou 2 anos e 4 meses, vamos pegar um exemplo, se tivesse sido concluído em 2013, Rapidamente. né, nós teríamos uma solução dessa questão. Eu acho que o grande avanço seria acabar com as indicações políticas para os tribunais, para os órgãos colegiados do Judiciário. Também. Não, Também o que eu um sinto avanço. falta nessas casas é acho que tinha entidades que ser como a promoção por mérito. Promoção por mérito ou indefinido eleição entre a eles, magistratura. Entre a magistratura. Mas eu concordo. sinto falta Eleição dos de magistrados. Também tem política, tá? Também Sim. tem, mas ali... ó, mas mas aí eles A estão gente entre eles, diminui, né? de alguma maneira, Eu a não gente vou- diminui o poder da... Eu não Quando vou você indicar um começa a ter- tribunal que vai me beneficiar no processo político. Né? quando você começa a ter o STF, por exemplo, né, que daqui a pouco vai ter todo ele ser indicado, nada contra o partido em si,
mas vai ter Ele não todo é independente do partido. dependente de um partido só. Nós já Os temos dois o mandatos. Tribunal de Justiça aqui em Santa Catarina indicado majoritariamente pelo PMDB e pelo Colombo. O nosso Tribunal de Justiça aqui. Isso. É, a realidade vai no isso Tribunal tá de errado. Contas. Sim, Tá, contas O Tribunal faz de conta, né? É isso, O né? Tribunal faz de conta, que não investiga nada. O Tribunal de Contas ele vem aqui na Câmara de Vereadores, faz uma série de exigências, o presidente está aqui, e lá na Assembleia Legislativa faz vista grossa. Por quê? Porque o Vale Peru, a Assembleia Legislativa divide o rateio do 12º, que nós devolvemos aqui, eles dividem o dinheiro lá entre os servidores, inclusive os comissionados. O Tribunal de Contas faz o quê? Faz nada, porque tem medo da Assembleia Legislativa. Agora aqui na Câmara de Vereadores eles vêm, nas prefeituras algumas eles vão. Vai ver se o Tribunal de Contas vai no governo do Estado, analisar algum contrato. Vai nada, porque é tudo indicado pelo governador. E aí? Gonçalves, você queria falar alguma Não, é que coisa? eu sinto falta das entidades de classe da área jurídica, OAB, Associação de Magistrados, até o próprio Ministério Público, encamparem uma defesa mais veemente dessa mudança das leis. Porque os políticos, por eles só, eles não vão mudar. Sim. Né? A classe que está lá não vai mudar. Não vai. Agora, até porque ele não tem a firmeza e o respaldo dessas entidades. Agora, quando eu vejo a OAB, e eu acho que é o papel da OAB ir às ruas para cobrar esse fim da corrupção, eu acho que a OAB, que tem uma força, tem um significado no cenário nacional, Associação de Magistrados, eles teriam que discutir isso e propor questões mais específicas para que mudem as leis. Do jeito que está, até para eles mesmo, porque realmente os processos são muito lentos, as coisas são muito demoradas, então é preciso uma revisão urgente. E essas entidades têm que encabeçar esse movimento. Tão interessante que o Alexandre fala, quem lembra do Donadon, deputado federal, que foi preso, algemado até o Congresso Nacional, bancada evangélica fez uma oração lá no Salão Verde, absolveram ele, algemado, preso, continuou deputado federal. E depois foi cassado porque ele extrapolou o tempo de limite ali de licença. Por isso. Senhores, a gente está quase acabando aqui já o debate, mas vamos encerrar com o assunto manifestação, então, porque tudo isso que a gente está falando é por causa da manifestação. Sim, Boa. Até quando é que vai durar isso aí? Tem que continuar? Isso vai acabar onde, toda essa história dos protestos nas ruas? Rodrigo, eu espero que continue enquanto não houver uma mudança no governo em tudo isso que a gente falou, né? Pelo menos uma mudança que comece que a população comece a perceber que existe vontade para que o melhor aconteça, né? Se isso não acontecer, a população tem que continuar indo para a rua, na minha opinião. Se a do dia 12, a 12 de abril, ok, é pelo impeachment do presidente, eu também não concordo com isso. Mas eu acho que está equivocado. Está equivocado, eu também Tem acho. que mudar, inclusive, esse Mas pacote. independente, sabe? Não tem nada a ver. Se o grupo quer sair na rua por causa da corrupção ou pela reforma política, que saia. Sabe, que não tenha medo de ser taxado, foi lá pedir o impeachment da Dilma. Não fui lá pedir o impeachment da Dilma. Aproveitei o movimento para pedir o fim da corrupção e a reforma política. Saia para a Mas rua, eu acho que importantíssimo. a questão do impeachment ou não, eu acho que talvez a cobrança maior deveria ser celeridade nas investigações para, se a Dilma for culpada, ser descoberta, e aí sim. Então essa cobrança deveria ser maior. Queremos investigação já, queremos resultado, queremos julgamento, e queremos ter condição de avaliação. Eu acho que o negócio todo é a impunidade. Sim, né, é também. Mário? Eu Sim, acho que exatamente. esse é o A problema questão das sério. penas mais Mas duras. vocês acreditam que tem muita impunidade no Brasil para crimes aí contra a administração pública? Eu quero que me cite um caso de impunidade, que assim o judiciário sabe, foi condenado e não está cumprindo pena. Penas Eu mais acho que duras, tem né, sido Renato? implacável. Mas é isso. O nosso judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal tem sido implacável O problema é- com os crimes contra a administração pública. Mas já Implacáveis. a sensação que dá Esse de ver povo os da Lava condenados Jato- do mensalão saindo, indo Mas, pra mas casa. eles cumpriram Mas a pena, conforme o Mas é isso que eu Tem digo, a penas pena mais Mas tu duras. quer o quê? A pena Quer que que eles vão cumprir uma pena de morte? Não, claro que não. Eles Mas, cumpriram a pena. país é assim. mas a questão do crime de corrupção, desculpa, agora eu vou citar, a pena dele é tão branda em alguns momentos quanto a pena daquele que matou alguém. Sim, perfeito. O Mas é nosso isso que- problema está na legislação. Lógico. Se o cara, daqui a pouco eu não gostar da cara do fulano, vou lá dar um tiro nele, ele me ameaçou, aí vou lá, pego 12 anos, aí dou mais 3 anos, está resolvido o Com problema. menos de A 3. corrupção Eu acho não que é muda muito muito genérico dessa. que se fala aqui. Mas pode ser genérico ou Por exemplo, não. muito, genérico impunidade. não, vereador. Essa não tem sido a prática ultimamente. Mas Não essa, tem sido. essa é a visão. Mas a que se tem, a impunidade sensação também que está se tem. associada um pouco a essa a pena ser branda ou ser transformada em pena Pena branda. branda. No primeiro momento você está lá condenado a 9, 10 anos e com 2 você está
Quem mata faz isso, presidente. Exato, mas é Quem o mata? que eu falo. Mas Teria entra que mudar nesse. tudo Mas isso. Exato, tudo então isso não vai- pode mas alterar o o problema problema é o contexto de Aí a legislação. impunidade não é só para político, Mas para isso vamos, não. vamos Vamos encerrar de uma aqui, maneira o geral. vereador também dando a opinião dele sobre o que eu perguntei. Sobre até as manifestações. Onde é que vai isso aí, vereador? Eu acho que o povo deve ir para a rua pedir a reforma política, pedir a revisão do Pacto Federativo e pedir o fim da corrupção. Inclusive, tramita projeto que estabelece corrupção como crime hediondo. Essas são as grandes bandeiras e o que essas manifestações poderão deixar de legado para a sociedade brasileira. Os maiores legados são esses. Contra golpe militar, absurdo, né, pedir golpe militar. Impeachment, quem pede impeachment é aqueles que não aceitam o resultado democrático das urnas. Né? Então, acho que esses são os legados, essas reformas. Se o povo fizer isso, com certeza vai marcar com as digitais na história do Brasil essas reformas importantes para o país. Gonçalves. Eu penso que a vigília deve ser permanente. Enquanto continuar esse tipo de coisa, a vigília tem que ser permanente. Mas, principalmente, com informação. Informação é a palavra-chave. É através da informação que a gente consegue os maiores ganhos da cidadania. As pessoas têm que estar bem informadas. Eu acho que isso que a sociedade tem que amadurecer foi um grande momento e talvez seja um momento que lá na frente, talvez os nossos filhos estejam vendo assim, poxa vida, valeu aquilo que deu um jeito no país. Legal. Presidente Amaral. Eu também acho, que a gente tem que ir para a rua e tem que ter informação. Por exemplo, quem está pedindo impeachment não está bem informado, porque não cabe, né? Mas temos que fazer esse movimento enquanto a gente sentir que os movimentos são lentos ou inexistentes. Eu acho que nós temos que demonstrar, como disse o vereador Forrest, temos que demonstrar a nossa insatisfação com coisas que são, de fato, palpáveis, né, críveis, e continuar com esse processo. Vem para a rua. A CIB também está nessa do dia 12 de abril? A CIB está nessa do dia 12, mas não por conta do impeachment. Eu acho que isso está equivocado. Nós vamos para a rua pedir o fim da corrupção, enfim, o novo pacto federativo, tudo isso eu acho que é importante. Legal. Do presidente Amaral, o presidente Mário da Câmara. Então, Para encerrar aqui. primeiro, eu acho que temos que incentivar a população para vir para a rua, sim. Essa discussão tem que acontecer. A participação é extremamente importante, até para nós, enquanto políticos. Concordo com o que foi dito aqui. Discordo um pouco do vereador Jefferson quando ele diz que quem pede impeachment é porque não está contente com o resultado da eleição. Acho que não está contente com o resultado do Brasil, com o resultado do Brasil como um todo. Mas esse é um tema para um outro debate, né, vereador? Com todo o respeito. E eu quero... entendo o teu descontentamento com o resultado da eleição. E esse é um outro debate que é muito mais amplo, mas eu, enquanto presidente da Câmara, quero aqui fazer um agradecimento especial ao Alexandre Gonçalves, amigo que também veio aqui como jornalista trazer sua opinião, ao presidente Amaral, da CIB, ao Francisco Frezar, Pancho, né? A gente tem que lembrar que o nome dele é Francisco Frezar, né? Porque é difícil, né? A gente chamar Chama de Pancho mesmo, não tem problema. Ao vereador Jefferson Forrest. E eu acho que é esse o grande debate, Rodrigo, já passando a palavra para ti, que a Câmara de Vereadores também vai continuar fazendo e mais, porque eu estou saindo daqui empolgado, com vontade de ficar falando mais uma hora e de debater esse assunto mais uma hora, com certeza cada um dos que estão aqui. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada daqueles que são alguns dos desafios que nós temos aqui na cidade e que o Brasil tem. Obrigado, Rodrigo, aí também pela condução dos trabalhos e um grande abraço a todos que nos acompanham. Obrigado, presidente da Câmara de Vereadores, Mário Ida. Obrigado a todos aqui, os senhores, vereador Forrest, Pancho, Gonçalves, Amaral. Obrigado a todos de casa também, você que está nos acompanhando. Se você quiser assistir aqui o TVL Debate na internet, é só entrar no site da Câmara de Vereadores, vai estar lá à sua disposição. Um grande abraço, então. O TVL Debate fica por aqui e até a próxima com outro assunto também, ou esse aqui da questão das manifestações. Até lá. Tchau, tchau.